Mas então como que a gente começa, gente? Vamos dar um contexto da Bíblia e... Posso dar uma introduçãozinha? Aí depois você começa com a igreja? Por favor. Vamos lá. Que isso, quero Olha, aprender. o lance é o seguinte, o que acontece? O pessoal está desesperado porque está todo mundo aguardando a volta de Jesus. E Jesus não voltou. E desde o período... estão aguardando? Porque Jesus diz, eu volto. Vocês vão, pregam o evangelho. É verdade. E Jesus falou que volta em Ele breve. está dizendo das pessoas daquela época. Sim, daquela época. Eles estão aguardando a volta de Cristo. Porque tinha essa promessa. Não, Não porque só como ele isso. usou o presente, Eu volto, só para hein? deixar claro para o público aqui que Certo. ele não está se referindo a hoje, Claro, ao povo da época. Jesus tinha afirmado isso. E aí a gente já vê em 1 Tessalonicenses, lá em Corinto, o pessoal falando, puxa, mas aí começou a morrer gente. E agora, esse pessoal não vai ficar para a volta de Cristo? Então, nessa expectativa, todo mundo está achando que a coisa vai ser tranquila muito logo. Vem a perseguição na época de Nero. A coisa começa a ficar difícil. Os apóstolos morrem todos numa situação de martírio. Sobra o velhinho João, que é exilado numa ilhazinha de 34 quilômetros quadrados, que fica a 4 ou 5 horas de barco de Éfeso, né? Uns A cidade. 40, 50 quilômetros. Né? É, bem pertinho, né? Pertinho de Mileto, onde Paulo foi, onde surge a eu estive em filosofia, o Mileto. Tales de Mileto, né? Então, Maravilhoso. eles estão ali nesse contexto, e aí o que acontece, como entender tudo o que está acontecendo? Então, aparece a visão no capítulo 1, que vai abrir o caminho para o que é dito às 7 igrejas, de Jesus agora, não simplesmente como alguém que foi morto em Jerusalém. Jesus foi morto pelos romanos. Jesus foi julgado por Pilatos. Os romanos é que estabelece a morte de cruz. O Império Romano matou Jesus e considerou ele um malfeitor. Consequentemente, o que vai acontecer nesse cenário? Esse pessoal diz, puxa, não estou me entendendo nada. E as comunidades estão enfrentando crise interna. Aí vem essa visão de Jesus, né, com os olhos de fogo, reluzente, como um vencedor e aquele que reinará, e traz agora a sua mensagem para essas igrejas a partir exatamente desse centro de cristianismo primitivo em torno da área de Éfeso, que foi inicialmente a área da atuação do apóstolo Paulo e agora a atuação do apóstolo João, que está prisioneiro. E aí, Lamartine então começa mostrando aí... Não, eu queria, antes da gente entrar propriamente nas igrejas, eu quero dizer que Apocalipse 1:19 diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Eu acredito aqui que Jesus está dando a divisão do livro de Apocalipse. As coisas que viste é obviamente a visão que João está tendo do Cristo ressurreto, né? Tanto é que quando ele vê a Jesus, ele cai, ele fica fraco, é uma visão extraordinária. As coisas que são é exatamente o tempo em que ele vivia, ou seja, as 7 igrejas, aquilo que estava acontecendo. E as coisas que hão de acontecer depois dessas, falam da visão profética para o futuro. E no grego, né, eu não falei aqui, mas eu sou especialista no grego, eu dou minhas cacetadas no hebraico, mas a minha ênfase é maior no grego. E é uma expressão, no grego é metatauta. Metatauta é depois dessas coisas, e é uma expressão de divisão. E quando você vê no capítulo 4, que é o capítulo que imediatamente após os 2 e 3, que são os capítulos das 7 igrejas, ali começa, depois dessas coisas, metatauta de novo. Então ali começa a fase apocalíptica, profética para o futuro. Nós vamos nos ater aqui ao tempo das coisas que são dentro da ótica de João. Então João está lá velhinho, e ele, quando ele escreve para essas 7 igrejas, ele vai falar, obviamente, de circunstâncias que as igrejas daquela época estavam vivendo, né? Eu não sei, se você permitir, a gente pode ler. Eu não sei se vai ficar um pouco chato, né? Ler cada um dos textos para depois a gente comentar. Você está usando aqui a atualizada? Eu uso a Almeida com Strongs. Você tem essa ou não? Não, eu vou de NVI. Não, mas eu tô... Ele é tradutor, né? É que ele é tradutor. Então... O que é NVI? NVI é a nova versão internacional, que eu fui o coordenador do projeto. Ele tá... faz sentido. Não, mas eu uso essa porque você não colocou ainda aqui, essa daqui no Olive Tree, né? Com o Strongs. Vamos lá. Então fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve:
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro é um candelabro, tá? Menorá. É Jesus. Esse é Jesus que está falando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venham a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Existe um padrão em todas as cartas, que é um padrão de Jesus se apresentar dizendo quem ele é. Depois ele apresenta a realidade da igreja. Ele faz um elogio. Quando existe motivo para reprimenda, ele faz, porque em 2 dessas igrejas, que é Esmirna e Filadélfia, não houve nenhuma crítica. E aí ele diz que se a pessoa não se arrepender, vai ter consequências. E dentro desse miolo ele coloca as circunstâncias daquela igreja local. Eu acho que a gente podia, Sayão, falar um pouco das questões mais importantes de cada uma das igrejas. Por exemplo, nessa igreja... Mas você falou uma palavra que eu não faço ideia do que é, Nicolai. E a gente chega lá, chega lá. O que eu acho que é mais interessante é que a igreja de Éfeso era uma igreja firme na doutrina, fazia as obras de Deus, era uma igreja digna de elogio. Entendi. Só que Jesus fala, ó, eu tenho contra ti, contudo, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, eu vejo aqui que é Jesus, o primeiro amor? O amor de quem acabou de se apaixonar, que acabou de se converter. Eu vejo aqui Jesus falando, olha, para mim mais importante do que o que você faz é como você me ama. E isso não é só uma palavra para a igreja de Éfeso no primeiro século, mas é para hoje também, porque hoje existe muito ativismo, existe muita gente que faz muita coisa boa, mas virou aquela religiosidade, sabe, hermética, fechada, não tem mais adoração verdadeira, não tem mais quebrantamento. Então, eu acho que esta é a principal mensagem que tem aqui. Nicolaíta, ninguém sabe exatamente. Do grego, né, Nikao é vencer e Laos é povo. Nicolaitas, a tradução literal seria povo vencedor. Existem algumas possibilidades. Alguns acreditam que teriam sido eles os primeiros a fazer uma separação entre o clero e os leigos. Clero, do grego também, chamados, que são os profissionais da fé, e os leigos ficam no banco. Alguns acreditam que sejam estes que introduziram uma separação entre os que tinham chamado e os que não tinham. E perante a Bíblia, todos têm chamados. E todos são chamados para fazer a obra de Deus ou para manifestar o amor de Cristo. Existem outros que trazem outras opções, mas eu quero ouvir também aqui o... Então, esse padrão que o Lamartine mencionou, você tem uma aprovação, uma reprovação, uma instrução e uma promessa. Sempre assim. Aprovação, reprovação, instrução e promessa. Tá. Então, por exemplo, em instrução, Éfeso, o que você tem que fazer? Éfeso, ó, você rejeita o mal, você é perseverante, você é paciente. A reprovação, você perdeu o primeiro amor e você está influenciado pelos nicolaítas, que é esse grupo indefinido. Exatamente. Mas esses grupos sempre estão relacionados com uma atitude de idolatria e imoralidade. São os 2 elementos que estão presentes nisso. E eles devem, então, se arrepender e praticar as primeiras obras. O que é interessante, essa questão do amor, porque o cristianismo primitivo, nesse mundo pagão, onde as pessoas não estão nem aí, o que marcava a diferença é que essas pessoas amavam o próximo. Então esse amor envolve amar a Deus e amar ao próximo, que era a marca dessa comunidade primitiva e que foi a diferença e que conquistou o coração das pessoas no ambiente do mundo romano. Agora, para entender Apocalipse, todo mundo agora, vamos ver se o pessoal está sentado para ouvir, precisa ler Gênesis e Êxodo, senão você não entende nada. Por quê? Porque Apocalipse é o momento final, é o momento da vitória. Lá Deus
conta o fim no começo. Você volta para o estado maravilhoso inicial. Então, tudo que é, por exemplo, o que é prometido aqui? A árvore da vida. Aliás, essa é a primeira vez. No paraíso. Essa é a primeira vez que essa árvore da vida é mencionada desde o Gênesis. O Apocalipse nunca mais Gênesis foi mencionado. Só no Apocalipse. Exato. É a restauração para esse estado de coisa. Ou seja, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Cristo, vai vencer e vai voltar para o plano original. O cinema chegou atrasado, De Volta para o Futuro. Isso aí. Entendeu? Então a gente vai ver. Então, para você entender, por que ele falou, ele leu o candeeiro, o candelabro, que é menorá. Então, os símbolos que estão aqui vão vir principalmente de Gênesis e Êxodo. A pessoa fala, mas o Apocalipse como é que é? Está cheio de símbolo. Porque a literatura menorá tem 7 braços. Diferente da Hanukkah, que tem 9. Que tem 9, que vem da festa do Hanukkah e tal. Entendi. Mas aqui o candelabro. É a menorá. No original é menorá. Entendi. Entendeu? Então, aí a gente vai entender. E aí o que acontece? Essa linguagem, né, aquele que vencer, é uma linguagem muito forte. É um termo, mais uma vez, que provoca. Porque está ligado ao conflito aberto contra o Império Romano, dizendo, olha, quem vence na verdade é quem tem aliança com aquele que é rei dos reis. E esse vencedor vai muito mais longe do que você pode imaginar, porque ele volta para a bênção primeira lá atrás, que é a referência da vida eterna que aparece aqui com a árvore da vida. Só que eles tinham consciência de que essa vitória não era vitória bélica, né? Todo que é nascido de Deus vence o maligno. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a convicção deles é que a fé deles iria levar a uma transformação da história. Uma coisa interessante, o Apocalipse, a gente olha muito o presente e olha muito o futuro, mas num certo sentido ele interage, o que o pessoal não está geralmente preparado para pensar, interage com o passado. Por exemplo, você vê aqui o confronto aberto com Roma. Mas o que é Roma? Roma é Babilônia. Roma é Egito. Então esse conflito da ação humana independente, autônoma, antropocêntrica contra Deus é uma batalha através da história. E que sempre parece que o mal vai vencer, mas Deus mantém os seus fiéis e os remanescentes que, no final das contas, vencem e serão vencedores. Eu já até falei isso aqui numa outra vez que eu vim, que desde o Gênesis você tem uma história paralela dos descendentes, vamos dizer assim, da mulher, ou seja, dos que vieram através de Sete, aqueles que vão seguir o caminho de Deus e aqueles que vão se opor a isso. Então, o primeiro grupo que se levanta para se opor à verdade é a Babilônia. Então, ali no Gênesis, com Semíramis, com Tamuz, com a construção, né, daquela torre, que na verdade é um zigurat, né? Babel. Indo contra exatamente a ordem de Deus de se espalhar, de crescer, ele quis ali concentrar. O Nimrod foi o primeiro líder mundial, e ele é até um tipo do anticristo que virá um dia. Então, a Babilônia desde então se torna, né, essa referência, o paradigma do antideus. 1 Pedro 5 chama Roma de Babilônia. Não, Apocalipse fala da cidade, da Babilônia como uma coisa maligna, como como símbolo do poder humano anti-Deus, contra Deus, e contrário à vontade de Deus. Entendi. Uma coisa interessante na Babilônia ali existe até um diálogo que a gente pode dizer que é um plural de majestade, né? No caso aqui para o hebraísta, mas a tradução diz que Deus fala para si mesmo, né? Eu vejo a Trindade ali. Os homens podem fazer o que eles quiserem. Em Gênesis 11. Em Gênesis 11. O que é? Os homens. Deus falando, parece que é Deus Pai falando com o Filho. Vamos descer para ver. Descer para ver o que eles Deus falando fazendo. Assim, vamos, nós três. Falando plural. Usa o plural, que os judeus vão dizer que é um plural de majestade, né? Mas ali fica claro que no diálogo em que Deus fala assim, eles podem fazer o que quiser, se eles tiverem concordância. E é por causa disso que Deus desce confunde as línguas, porque quando você não tem comunicação, você já não tem mais acordo. Exato. E ali as pessoas se espalharam cumprindo a vontade de Deus para que a terra fosse, né, planificada.
Mas Babilônia... Planificada, não confundir com terra plana. Não, planificada. A planificada, tá? Que susto, né? Porque senão o pessoal fala, tá vendo? É terra plana. Exatamente. Então, na verdade, o que eu vejo é que Babilônia é realmente, em toda a escritura, Uma referência. uma referência da oposição que Satanás faz contra Deus desde o início. A missão de Satanás, então, é transformar a terra E numa lá grande no Babilônia. Apocalipse 18, né, 17, 18, 19, ela cai. E olha, Ela é destruída. Então, ou seja, a vitória de Deus contra esse sistema é definitiva. Quando você vê isso e dá de frente com essas realidades, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Hoje todo mundo é desenvolvido, nós temos progresso, mas Éfeso estava entre as 4 cidades mais importantes da época, né? Você tinha Rivalizava Alexandria, com Roma, inclusive. Era Roma, Atenas, Atenas, Alexandria e Éfeso. Nossa. Éfeso chegou a ter mais de 250 mil habitantes. O teatro de Éfeso... naquela época. Cabia muito. mais de 25 mil pessoas. Então, o teatro de Éfeso... muita gente. O teatro de Éfeso que você visitou lá, que é um espetacular, ele tem 66 degraus. É um negócio impressionante. Inclusive foi lá que Paulo ia... que Paulo... Não, que aquele... Como é que chama o nome do camarada que a Bíblia cita que ele foi lá e começou a incitar o povo contra... O Demétrio? O Demétrio, Euripides, que é um nome super comum grego. Então, aí você vê a grandiosidade, o tamanho... Ele levou a galera para lá, pro quando você chega em auditório. Éfeso, você vê lá Mais gente que aquelas... Belmiro, né? Olha. Mais do que o dobro. Exato. Meu amigo era uns Já tá 12. com os comportamentos babilônicos aqui. O negócio tá complicado. Mas, olha o seguinte. Quando você vê aquela grandiosidade, você vê o tamanho, a biblioteca de céus que a gente tem ali, ela é posterior. Para ter 200, quanto você falou? 250 mil pessoas, vocês isso. falaram? Isso. Essa era a população da época. Então, mas veja bem, tem 4 cidades de Éfeso. Aquela Como que você assim? tem é porque a cidade muda, é porque são vários séculos. Aquilo que você tem ali é algo do 1º até o 3º século, entendeu? E o que você tem escavado para você ver, via de regra, é 20 a 25% da cidade. Porque os arqueólogos, quando escavam, eles não vão pegar lá a periferia da cidade para ver um monte de casinha igual. Então eles pegam os monumentos principais. E Éfeso é qualquer coisa de tirar o fôlego, né? Eu, assim, já visitei muitos lugares, mas comparado a Éfeso, o único sítio arqueológico que se compara é o de Pompeia. Eu ia falar a mesma coisa. Parecido com Pompeia. Não é? De estar restaurado, de estar... Não, de grandiosidade. de grandiosidade, do tanto de que você tem, né? É verdade, são bem extraordinário. parecidos. E aí é interessante, né? Porque você tem essa igreja lá, essa população, a maior parte dos que são da igreja, gente simples, gente pobre, muitos são escravos, e eles estão vendo essa grandiosidade que é o poder de Roma, mas eles sabem que Jesus é o Senhor e que eles devem permanecer firmes na fé. Isso é um desafio para a gente, né? Porque hoje, qualquer lugar você vê um monte de luzes brilhando, dizendo para você, ó, aqui é muito mais promissor.